Olá para todos, eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente começa a nossa aula 4 da semana 4 e a nossa aula hoje ela trata dos procedimentos de identificação visual e tátil para a caracterização das amostras. Quando que nós realizamos os procedimentos de identificação visual e tátil? Quando, em especial, o projeto não justifica economicamente ensaios mais aprofundados, ensaios realizados em laboratório ou ainda até mesmo ensaios em campo. Também lançamos mão da realização desses procedimentos de identificação visual e tátil na fase preliminar de estudo geotécnico de qualquer obra e ainda durante toda a realização dos ensaios de SPT, que foi a nossa aula anterior, de prospecção, ensaio de penetração padrão, Standard Penetration Test. Lembrando que toda vez que nós coletamos a amostra pós-cravação do barrilete e amostrador, ou seja, do amostrador padrão, nós coletamos essa amostra in situ, no campo, e in situ mesmo, ao abrirmos o barrilete, já podemos realizar os testes de identificação visual e tátil, que posteriormente devem, e podem ser confirmados em laboratório. O que nós procuramos definir durante a realização dos testes, ou ainda, se vocês preferirem, dos procedimentos de identificação visual e tátil dos solos? Nós definimos, em especial, no primeiro momento, se existe ou não matéria estranha no material. Se a gente lembrar, nesse instante da aula, que o solo é um sistema de 3 fases, constituído de partículas sólidas, água e ar, tudo que não for partícula mineral é considerado por nós, da geotecnia, como matéria estranha. Então, exemplos: plástico, metal, madeira, osso, raiz. Então, isso deve ser reportado no relatório, na identificação do material, se existe ou não matéria estranha ao solo. Num segundo momento, nós observamos a cor ou ainda as cores que existirem na amostra, naquela amostra analisada. Nos próximos slides, nós vamos conversar um pouquinho sobre os nomes permitidos, para designar a coloração do material e quais cores são possíveis de serem utilizadas para essa identificação segundo a norma. Depois, algum indicativo sobre o teor de umidade do material, que seria a quantidade de água presente na amostra, nos poros da amostra, a possibilidade de a olho nu, in situ, no campo, reconhecer alguns minerais, e lembrando que os minerais visíveis a olho nu, de acordo com as nossas primeiras aulas, são os minerais primários e ainda com uma textura significativa, pertencendo aí entre a areia grossa e a areia média para cima, Odores estranhos. Professora, muito aluno fala, olha, eu coloquei o solo aqui no nariz e estou sentindo cheiro de terra, então isso não é odor estranho. O odor estranho que a gente se refere seria produto químico, pesticida, chorume, matéria em decomposição, derivados de petróleo e demais odores, que podem denotar até que o material esteja contaminado. Por fim, características de granulometria e plasticidade, se o solo é um solo grosso ou um solo fino, se o solo é um solo plástico ou não, a origem do material, se é possível inferir sobre a origem orgânica ou marinha ainda do material, presença acentuada ou não de mica, lembrando que mica é um mineral primário, em excesso ela confere, como a gente vai discutir futuramente, algumas características ao material. Então, a presença acentuada da mica, ela é, em muitos casos, uma grande desvantagem para a geotecnia, porque ela piora algumas propriedades geomecânicas do material, daí dando origem aos solos micáceos.
Também, olhando a amostra, se a gente consegue inferir a origem da amostra, se é uma amostra residual, porque ela traz estruturas reliquiares da rocha máter. Essas estruturas eu estou conseguindo, a olho nu, observar na amostra, ou não, é uma amostra que tem uma tendência de coloração e textura mais homogênea, sinalizando para o operador que trata-se de um solo de região sedimentar ou de uma camada sedimentar. E ainda se a gente consegue inferir algo em torno da sua evolução pedológica, né? Se o solo é uma amostra que já passou por uma evolução pedológica, amadureceu, tem uma agregação de óxido e hidróxido de ferro nesse material, que pode ser denotado pela sua coloração vermelha uniforme, marrom vermelha ou ainda amarela pelo hidróxido de ferro. Isso pode ser um bom indicativo do grau de evolução pedológica da amostra. Algumas observações que são de muita importância para vocês. O conjunto de testes, de procedimentos que engloba o que nós chamamos de identificação visual e tátil das amostras, ou seja, identificação visual e tátil dos solos, na grande maioria, quase 90% de todas as obras do planeta, é o único conjunto de ensaios, de testes que são feitos. Porque eles são de baixíssimo custo e podem ser realizados in situ, no campo, portanto, num curto espaço de tempo. E com qual objetivo é isso, né? Por que nós fazemos isso? Por que isso é tão importante para o engenheiro? Porque é a partir dessa identificação visual e tátil que nós damos nome ao nosso solo analisado, damos nome à nossa amostra. E por que dar nome à amostra é importante? Porque a partir do nome de uma amostra, o engenheiro, na obra, no projeto, em decisões de projeto, em escolha e descarte de material, por exemplo, ele pode, a partir do nome, inferir propriedades, inferir sobre o comportamento do material, ter uma previsão de como o material vai se comportar. Então, é de suma importância, a partir do conjunto de testes, procedimentos de identificação visual e tátil, dar o nome ao solo. E ainda, o nome do solo, por norma, ele não deverá conter mais do que 2 frações. Por exemplo, nós vamos ter aí as argilas siltosas, ou ainda os siltes arenosos, ou as areias argilosas, entre outras possibilidades. Podemos ter só as frações puras também, que são muito frequentes nas regiões sedimentares, né? Só as areias, só areia média, só areia fina, só silt, só argila. Isso também é possível. A gente sabe que a natureza é dinâmica e distinta, né? Mas, e também eu sei que muitos que já trabalham na área ou em área correlata, ou que ainda vão trabalhar, vão se deparar com alguns relatórios de prospecção, alguns relatórios geotécnicos, com 3 nomes. Areia silt argilosa, argila areno-siltosa. Existe isso na prática, é possível, mas a título de norma, ao pé da letra, é permissível só até 2 nomes, 2 frações na mesma amostra. E por que uma única fração, argila, silt, ou ainda argila siltosa, areia siltosa? Ou tem hora que são dois nomes, 2 frações, né? Um nome composto. Vai depender da constituição do solo. Se 100% da amostra é constituída de areia, partículas de quartzo, feldspato ou mica quebrada na textura de uma areia qualquer, por exemplo, ela vai se chamar solo arenoso ou areia pura. Mas se eu tenho numa mesma amostra, que é o caso das regiões residuais, uma mistura de frações, eu vou ter uma amostra lá, por exemplo, com 60% de areia e 40% de argila. Então, qual que vai ser o nome dessa amostra? Areia argilosa. A maior porcentagem de ocorrência
no solo, de textura, de partícula, dá o primeiro nome. A segunda maior porcentagem de ocorrência dá o segundo nome. Então, mais um exemplo que eu posso dar para vocês. 51% da minha amostra é argila. Depois eu tenho 19% de areia. E mais, nós já temos aqui 70%, 30% de silt, por exemplo, fechando aí o nosso 100%. Então, como que nós vamos chamar esse solo? Argila siltosa. No próximo slide, eu vou repetir esse exemplo para vocês. Sobre as cores agora. Junto com o nome do solo, vai acompanhar a sua cor. A cor, ela é sugerida segundo a norma da ABNT, a NBR 7250. E nós temos aí apenas 9 cores possíveis de serem utilizadas. Pode ser também que no futuro, dependendo do relatório que chegue na mão de vocês, do escritório, que não tomou cuidado com a norma, venha cores que fogem da norma. É preciso que seja feita uma correção, que haja, né, uma atenção para a norma. Então, quais são as cores permissíveis? Marrom, amarelo e vermelho, branco, cinza e preto, roxo, azul ou verde. Podendo ainda um engenheiro geotécnico, um engenheiro ambiental, um geólogo usar os termos claro e ou escuro. Não posso usar, eu costumo brincar com os meus alunos, acaju dourado, nude. Teve um aluno que perguntou uma vez para mim, mas nude está tão na moda, por que eu não posso usar? A outra aluna, melancia, esse sol tem... Não, nós temos que usar e aproximar a cor que a gente está visualizando da amostra que eu estou analisando, que eu estou executando os meus procedimentos de identificação visual e tátil, de acordo com as cores permissíveis pela NBR 7250. Volto a repetir, marrom, amarelo e vermelho, branco, cinza, preto, roxo, azul ou verde. Tendo ainda o suporte de utilizar os termos claro ou escuro. Então, isso aqui é terminologia técnica. Por fim, mais uma observação importante. É comum também encontrarmos nos relatórios técnicos, relatórios de prospecção, de sondagem, o termo técnico variegado. E o que quer dizer variegado? É o termo utilizado quando não houver duas cores predominantes, ou seja, numa mesma amostra, o operador, né, o técnico, ele enxerga mais de duas cores. Puxa, essa amostra minha é de um solo jovem, residual, um saprolítico muito variegado. O que é isso? Ele tem lá na constituição dele, ele tem pontos brancos, tem mais pontos intemperizados e óxido de ferro agregado, que são pontos vermelhos, tem também ponto amarelo e um pouquinho de uma constituição de uma coloração preta. Então, 4 cores não existe. Eu posso até utilizar 2. 4 não é possível. Recomendo também vocês olharem de novo um relatório de sondagem para perceber essa diferenciação, tanto no nome, da textura do material e da coloração. Voltando no nosso exemplo, vamos pegar uma amostra, por exemplo, com a seguinte constituição granulométrica. 51% dessa amostra, desse solo, é constituído de fração argila. 19% dessa mesma amostra é de fração areia e 30% de silt. Então, segundo a norma, qual é o nome dessa amostra? A fração de maior ocorrência dá o nome e a segunda fração de maior ocorrência dá o sobrenome. Como que chama essa amostra? Argila siltosa. Segundo a 7250, a NBR. A pergunta que um aluno poderia me fazer agora é a seguinte: se eu estou realizando um procedimento de identificação visual e tátil, que eu não tenho nenhum equipamento, estou usando meus olhos e minhas mãos,
para determinar a textura predominante ou as texturas predominantes naquela amostra que eu estou analisando, como eu chego à conclusão que essa amostra, por exemplo, pode ter 51% de argila, 19% de areia e 30% de silt? Poxa, professora, minha mão não é peneira. Realmente não é peneira. Eu trouxe um exemplo aqui lá do meu futuro capítulo, chamado Análise Granulométrica. Para eu chegar que uma amostra, como esse nosso exemplo, tem 51% de argila, 19% de areia e 30% de silt, eu fiz um ensaio laboratorial chamado Análise Granulométrica. Isso aqui não é identificação visual e tátil. Não faz parte de um procedimento visual e tátil. Porém, na identificação, ao término da identificação visual e tátil, o engenheiro, o técnico, ele precisa necessariamente dar nome à amostra. Ele precisa chegar nisso daqui, ó. Ele não vai me apresentar números, mas ele vai precisar me falar, olha, essa amostra aqui que eu estou analisando, a essa profundidade, coletada pelo barrilete amostrador, pelo meu trado, ela é uma argila siltosa, ou ela é uma areia, ou ela é uma areia argilosa, e assim por diante. Baseado em quê? Na experiência, na vivência de campo, né? De tanto ele realizar inúmeros procedimentos de identificação visual e tátil, ele consegue na ponta do dedo e no olhar dar um chute técnico, ele vai bater na trave, ele não vai conseguir entregar números para mim, mas ele vai falar com certa garantia que a porcentagem textural de maior presença na amostra dele é a argila. E a segunda porcentagem que ele acredita estar presente em porcentagem considerável, né, na amostra seria o silt. Daí o nome argila siltosa. Obviamente, se ele tiver recursos, tempo, cronograma de obra e recurso, orçamento, ele pode fazer análise granulométrica e me entregar isso no relatório técnico com números, provando com número que essa amostra tinha efetivamente, né, a sua maior parte era constituída de argila e a sua segunda maior parte de silt. Então, só para deixar claro para vocês que todo o conjunto de procedimentos de identificação visual e tátil, ele não é cercado de equipamentos. São análises rápidas, expedidas, de campo, em que o operador, o técnico, o engenheiro, precisa em poucos minutos, só utilizando os dedos, o tato e o olhar, dar nome e sobrenome ao solo, quando isso, né, for possível. Isso posto, nós sabemos que tanto no Brasil quanto no mundo é o tipo de ensaio, de teste, né, melhor falar teste, o procedimento, que mais se erra. Se você tem uma mão de obra não treinada ou com pouca experiência, ele vai sofrer muito para falar que aquela amostra é de argila siltosa ou ela é um silt arenoso ou um silt argiloso. Então, erra-se muito na identificação visual e tátil, infelizmente, porque, volto a repetir, é a partir, em muitos projetos, a partir desses únicos procedimentos, poucos testes, que o engenheiro vai poder inferir propriedades. E se a gente errar muito neles, vai complicar todo um desdobramento de tomada de decisão em obra, em projeto. Vamos olhar agora as tipologias de solos identificados através de procedimentos de identificação visual e tátil realizado in situ durante o ensaio de SPT, Standard Penetration Test. Olha lá, o que nós temos nesse terreno, nesse perfil? Várias camadas. Um perfil é constituído de várias camadas. Então, nós temos um aterro de silt arenoso, marrom, depois uma argila siltosa, silto-arenosa, que não, aqui já é uma denominação que foge da norma, porém na prática ela é muito frequente, corriqueira, com matéria orgânica, amarela escura, então a cor de novo que a norma libera, com o termo claro e escuro, com a possibilidade de uso. Uma argila silt-arenosa, de novo marrom, um silt arenoso, um solo silt arenoso com mica, marrom e roxo. Então, eu posso usar até duas cores, né? Solo de alteração de rocha. Então, quem fez a identificação visual e tátil percebeu que é uma região de solo residual e ainda colocou essa observação na identificação do relatório. Isso é perfeitamente possível também. Então, volto a repetir.
Academicamente, para pesquisa, nós vamos usar rigorosamente a 7250. Duas texturas, até duas texturas no nome e até duas cores, sendo essas cores escolhidas dentro das 9 cores permitidas pela 7250. Agora sobre os procedimentos mais comuns, né, que fazem parte do que nós chamamos de testes de identificação visual e tátil. Volto a repetir que são procedimentos corriqueiros, simples, porém muito importantes, que são feitos em campo, in situ, em larga escala, e acompanham em especial eles vão acompanhar todo o ensaio de penetração padrão, o SPT. Então, quais são esses testes, os principais? Sensação ao tato. Sensação ao tato é esfregar mesmo o material nas mãos. E a gente consegue fazer esse teste em campo, tanto com material seco quanto com material úmido. Por que a gente faz das duas formas? Para confirmar a sensação seca com a sensação úmida. E qual que é a tradução dessa sensação ao tato? É esfregar o material na ponta dos dedos, né? Nós sabemos que os minerais primários, aqueles que constituem a fração grossa dos solos, ou seja, o grupo das areias e pedregulhos, são materiais ásperos. Então, a sensação ao tato áspera indica que aquela amostra tem muito mineral primário, tem muita fração areia. Idem o oposto, né? Se eu esfrego o material na ponta dos dedos, eu tenho uma sensação de farinha de trigo, de talco, que nós chamamos de sensação macia, quer dizer que eu não tenho areia, que eu tenho mais mineral secundário, neoformado, argilo mineral. Então, é uma sensação macia. Isso já não é com um procedimento, com um teste que a gente vai fechar o nome e sobrenome do solo, mas com o cruzamento das respostas que a gente conseguir através de todos estes procedimentos. Todo ensaio de sensação ao tato seco, a gente molha o solo e confirma no úmido, né? O áspero continua áspero. O macio, ele fica com uma sensação de sabão, aí o termo saponáceo, né? Ele fica liso, liguento quando úmido. Então, confirmando que tem muito mineral muito fino, um argilo mineral na amostra. Agora, o procedimento de sujar as mãos. O que é isso? Com o material úmido, a gente pega uma espátula ou a própria mão com mão e esfrega uma mão na outra, sujando a palma da mão, só sujando mesmo. Se o solo tiver muita fração grossa, o solo grosso, por serem partículas com 3 dimensões equivalentes, né, minerais primários de dimensões maiores, de maiores texturas, essa fração ela não consegue penetrar na nossa pele. E quando eu jogo uma água, viro um copo d'água, uma garrafa d'água, ponho a mão abaixo, uma torneira aberta, sem esfregar, a minha mão fica limpa imediatamente. Se o solo, após sujar as mãos, é um solo que tem muita fração fina, muito argilo mineral, que é aquela fração, aquele mineral placoide, né? Com alta superfície específica e muito pequeno, não visível a olho nu, esse mineral ele vai entrar nos meus poros e vai sujar a minha mão. Eu posso até jogar água sem esfregar, uma parte sai, mas minha mão fica manchada, né? Da cor até do óxido de ferro, do hidróxido de ferro. Então, é um outro teste para confirmar se eu tenho muita fração fina ou muita fração grossa na minha amostra. Depois, um terceiro procedimento aqui, é o que nós chamamos de resistência do solo seco ou resistência do torrão. Em geral, para formar torrão, né, são grumos de partículas, eu preciso ter muito fração fina, muito mineral secundário, argilo mineral. Por quê? Esses minerais, conforme nós vimos no transcorrer do curso, nas primeiras aulas, são minerais com elevada superfície específica e, portanto, que têm um potencial eletroquímico muito grande entre uma placa e outra de argilo mineral. Eles se unem e se unem também com a molécula d'água. Então, ficam placa de argilo mineral H2O. Se eles encontram uma molécula d'água no solo, porque isso é muito comum, né? Todo solo tem uma certa umidade, eles vão ao redor dessa molécula d'água abraçá-la
se ligando quimicamente a ela e também placa com placa, formando os torrões. Então, argilas puras, os solos com alto teor de argila, formam torrões muito resistentes. Quando eu pego um torrão isolado do solo e aperto com a ponta dos dedos, chega a doer o meu dedo, né? Então, isso demonstra aquele torrão que é um torrão resistente e que eu tenho muita fração argilosa naquela amostra. Por um outro lado, a fração silt, que é uma fração que é uma mistura na sua constituição de mineral primário e secundário, ela também forma torrão. Só que o torrão formado por essa fração textural é um torrão de menor resistência. Eu pego esse torrão e vou apertá-lo, ele explode na minha mão. Não machuco meus dedos. Isso denota que tem fração fina, mas é do tipo silt. Então, o teste do torrão, ele é muito interessante, o teste do torrão seco, porque é a pressão dos meus dedos. Agora, se eu tenho uma areia pura, vocês vão observar que não forma torrão. Por quê? Eu não tenho força eletroquímica entre placa a placa, mineral a mineral. Eu já não tenho nem mineral placoide lá, né? Só tenho mineral tridimensional, com 3 dimensões equivalentes, né? Entre aspas, eu tenho o quê? Minerais primários, quartzo, feldespato e mica. Eles não têm nenhuma força eletroquímica, eles não trabalham por coesão, eles trabalham por atrito. Não vai formar torrão de jeito nenhum. Sobre a resistência do solo seco, então, é para aqueles solos que formaram torrão, para vocês verificarem se o torrão é resistente ou não. Torrão resistente, solo muito coeso. Tem muita argila lá dentro, que eu não estou conseguindo ver, mas tem. A argila é tão pequena que identificação visual e tátil, no visual eu não vou enxergar nada. Mas pegando o torrão e apertando ele, eu posso falar se tem argila ou não. Se o torrão ele explode, tem baixa resistência, qualquer pressãozinha ele estoura, se desfaz na minha mão, tem material fino, mas é do tipo silt, de baixa coesão. Próximo, desagregação do solo submerso. O que é isso? Também vou precisar do torrão. É para as amostras que apresentem torrões. Eu vou pegar o torrão e vou colocar submerso a meio corpo na água, num becker ou num copo que eu tiver no campo, ou até na palma da minha mão. Como o torrão formado pelo silt é um torrão de baixa resistência, baixa coesão, quando ele entra em contato com a água, ele se dissolve, que nem um sonrisal, uma pastilha de sonrisal, de sal de fruta, né, na água. O torrão de argila, se tem muita argila lá dentro, muito óxido de ferro, muito hidróxido, ele vai se segurar até na presença d'água, ele não é de fácil desagregação na água. Então, é o tira-teima da resistência acima, né? Você coloca o torrão na água, a desagregação, para observar se ele se desagrega rápido ou lentamente. Ou seja, rápido, eu tenho muito silt, é o indicativo para o técnico, para o engenheiro que tem muito silt, e lentamente, que a fração fina lá é argila. Os últimos testes, a dispersão em água, também chamada sedimentação. Neste teste aqui, eu preciso ter material desagregado, eu não posso colocar um torrão. Vejam bem, a sedimentação é um teste muito interessante, você pode fazer numa proveta em laboratório, você pode fazer numa garrafa d'água no campo, num copo plástico, você coloca uma quantidade de água aleatória, porque não são testes quantitativos e sim qualitativos, e joga uma porção, para não saturar a água, mas uma porção pequena de material desagregado, em pó, né? Se esse material é muito grosso, como as areias grossas, na hora que você colocar e parar de mexer no copo, na proveta, na garrafa, o material vai descer que nem martelo sem prego na água. Ele vai se sedimentar rapidamente no fundo do recipiente e vai deixar a água clara. Se o material é muito fino, ele vai ficar, essas partículas finas, ínfimas, a olho nu, como o grupo dos siltes muito finos e as argilas, elas vão ficar em suspensão e a sedimentação vai demorar horas, dias para acontecer, dependendo do tamanho da partícula. Existem partículas de argila tão pequenas que são menores que 0,0002 milímetros que nunca se sedimentam, elas não têm nem peso próprio para se sedimentar no fundo de um recipiente. Então, o teste da sedimentação é para, novamente, sinalizar para quem está fazendo o conjunto de procedimentos
se a gente tem mais areia na amostra, mais silt ou mais argila, por exemplo. Ou se a gente tem uma proporção de mistura dessas frações. É interessante porque isso, durante a sedimentação, no primeiro momento, quem vai descer mais rápido são as maiores. No segundo momento, as partículas médias. E no último momento, são as partículas menores, que vão ficar em suspensão, rodando, porque são muito leves, e vão tingir a água da sedimentação. Então, a dispersão em água, ela é também um bom norte para a gente, daquela quantidade que a gente colocou para sedimentar, à medida que vai sedimentando, ter uma noção das frações texturais, da proporção dessas frações presentes na amostra. Por fim, nós temos plasticidade. A plasticidade é um teste interessante que você precisa pegar uma amostra destorroada, né, uma amostra desagregada, colocar um pouco de água tentando formar uma massa, como uma massinha de modelar. Então, não é um líquido fluido, é uma pasta de solo com água, com pouca água. E tentar moldar. A plasticidade é uma característica única e exclusiva dos solos finos do tipo argila. São solos argilosos que são plásticos. O silt pode apresentar uma certa plasticidade, mas ela é bem baixa. Os solos plásticos, altamente plásticos, são as argilas puras, né? E essa plasticidade, nós vamos ter um capítulo que a gente vai discutir isso de forma mais quantitativa. Eu já vou me adiantar agora, ela é proveniente do formato da partícula, que é placoide, e também da afinidade que estes minerais placoides, esses argilos minerais, também conhecidos como minerais secundários, possuem com a molécula d'água. Então, devido ao formato, a forma da partícula e a atração pela molécula d'água dentro da estrutura desses minerais, eu tenho muita água presente lá como lubrificante. Então, eu tenho placas, vamos esticar as mãos e pensar em mãos deslizando, como se eu estivesse aquecendo a minha mão, esfregando mão sobre mão. A estrutura de um solo, uma argila pura é isso. Quando você molda o material, quer fazer cerâmica, telha, utilizar em qualquer área, né, industrial que precisa moldar material, você escolhe esse material devido a essa propriedade. Então, plasticidade, ser plástico, é uma característica única e exclusiva dos solos finos. Se você pega a amostra que você está analisando, mistura com um pouco de água, formando uma pasta, como se fosse um barro, né? Uma argila de modelar, e tenta modelar esse material, fazer pequenas formas, pequenas esferas, pequenos cilindros, sem que ele entre em ruptura. O que é entrar em ruptura? A ruptura na hora da modelagem, ela é observada pela abertura de fissuras. Materiais plásticos se molda que nem aquela massinha do nosso jardim de infância que a gente brincava, e a massinha não quebra. Se for uma massa de boa qualidade, muito plástica, ela é até brilhante, né? Você consegue dar altas formas, né? Soltar a criatividade e ela não entra em ruptura. Então, ela é muito plástica. O mesmo para o solo. As argilas puras são altamente plásticas, os siltes entram em ruptura, possuem baixa plasticidade, e as areias são NP. O que é NP? Não plásticas, você não consegue moldar nada com areia. E finalizando com o nosso shaking test, mobilidade da água intersticial. O que é esse teste? É um teste um pouquinho mais complexo, mas nada tão difícil de se realizar, mesmo em campo, né? O shaking test, ele sinaliza se o solo é um solo mais grosso, mais permeável ou mais fino, ou seja, menos permeável. O termo é mobilidade, de movimentação, mobilidade da água intersticial. O quanto a água dos poros consegue se movimentar por entre a estrutura do material. Para fazer esse teste aqui, a gente precisa fazer uma pasta agora um pouco mais fluida, com uma quantidade maior de água, colocar essa pasta na palma de uma das mãos, mão esta que está já posicionada de forma côncava, encher o côncavo da mão, alisar a superfície, olhar o brilho da superfície e com a outra mão bater sobre essa mão, despertando a água interna nessa pasta. Solos muito abertos, solos
com uma porcentagem de fração grossa maior, a água vai, quando eu bato uma mão sobre a outra, a água vai subir de forma muito rápida à superfície da pasta, formando o quê? Uma poça de água, aumentando o brilho da pasta. E quando eu paro de movimentar a minha mão, de sacudir a minha mão com a pasta e abro a minha mão, estico a minha mão, a água entra rapidamente na estrutura. A água, para conseguir sair da estrutura de um solo e entrar rapidamente, isso só acontece em solos grossos. Quanto mais fino é o solo, maior o tempo para essa água vir à tona, vir à superfície. E mesmo eu parando de dar tapas na minha mão, né, de chacoalhar a minha mão, na hora que eu abro, a água, se ela conseguiu subir, ela fica um tempão lá em cima, permanece, porque ela está encontrando dificuldade de entrar de novo na estrutura, ou seja, de se movimentar na estrutura. Daí o nome mobilidade da água. Se a água encontrou essa resistência estrutural de saída e entrada, isso denota que vocês têm muita fração fina naquela amostra que está sendo analisada. Então, se a gente, ao término de todo esse conjunto, 7 procedimentos aqui, a gente cruzar todas as informações, os resultados, a gente pode falar se o solo é mais grosso ou mais fino e melhorar esse refinamento, né? Tentar ainda dar nome e sobrenome ao solo, né? Se é uma areia, ou se é uma areia argilosa, ou ainda uma areia siltosa, ou se é um silt arenoso, um silt argiloso, e assim por diante, no caso das argilas. Todos esses procedimentos, eles devem necessariamente, é uma boa prática, serem repetidos em laboratório. Então, as amostras, por exemplo, no caso, como exemplo do ensaio do SPT, elas são encaminhadas para o laboratório e mesmo após o relatório de sondagem estar pronto, a gente guarda essas amostras a título de segurança de projeto, como eu já disse anteriormente para vocês, por 90 dias. Nós podemos e devemos, então, repetir os testes de identificação visual e tátil com essas amostras. Só que em laboratório, a gente pode utilizar algum tipo de aparelhagem, de acessório para dar suporte naqueles procedimentos que eu acabei de explicar. Então, a gente vai usar desde folha de papel, água destilada, bisnaga de borracha, né? Também conhecida como seringa de borracha. A gente pode até usar uma peneira, uma proveta, um almofariz, um becker, espátulas, lentes, cápsulas, destorrador de madeira, que vai dar suporte e apoio para a gente melhorar a qualidade dos procedimentos que fazem parte desse conjunto aí de testes denominados testes de identificação visual e tátil. Algumas observações importantes. Eu volto a repetir que existem vários olhares para o mesmo material. O nosso olhar nessa disciplina é um olhar físico, geomecânico, de resistência, é um olhar bem pragmático de engenharia. A gente não estuda aqui nessa disciplina contaminação de solo e também nós não estudamos nem pesquisamos solos orgânicos e contaminados. Então, esses solos existem. Como eu faço como engenheiro ambiental urbano no futuro para descobrir que eu estou em mãos com uma amostra com alto teor de matéria orgânica que pode ser classificado como um solo orgânico, um solo turfoso. Então, por exemplo, as turfas e os solos turfosos orgânicos geralmente têm cor cinza escura, castanho escura ou preta. Se tiver contaminado, aí eles podem ter cor verde, verde escura. Outra coisa, além da coloração ser bem escura quando o solo está contaminado ou ele é de origem orgânica, uma outra dica para vocês, como futuros profissionais da área, é o odor. O odor desse tipo de material é um odor bem característico de matéria orgânica em decomposição, ou se ele ainda estiver contaminado do contaminante, seja derivado de petróleo, pesticida, produto químico, chorume e assim por diante. Podemos fazer o teste do fogo, né? Em geral, dependendo até do teor, do tipo de contaminante, do teor de matéria orgânica, esses solos são inflamáveis. Então, é um teste simples, todo mundo tem aí um isqueiro, um fósforo, consegue fazer isso. E são solos que têm um outro indicativo, se cruzar todas as informações anteriores, tem plasticidade baixa.
relativamente baixa. E se a gente passar no microscópio, eles não se parecem, as partículas não são nem com 3 dimensões equivalentes, nem placoides, como no caso dos minerais, respectivamente, minerais primários e secundários. Nós temos as partículas chamadas partículas conhecidas como fibrosas, né, de material em decomposição, de matéria orgânica. Então, cuidado, em geral, identificações, prospecções em grandes centros urbanos, é comum a gente passar por camadas que tem lixo misturado, entulho, matéria orgânica em decomposição. Saibam e preocupe-se em identificar corretamente esses materiais. Sobre a atividade da aula 4, nós temos uma atividade mais atrelada a uma parte prática. Então, vocês vão precisar fazer a parte prática, né, em conjunto com essa aula, para responder a atividade da aula 4, sempre justificando a resposta de vocês. Eu fico por aqui, agradecendo a todos, e termino com a tirinha do Armandinho, que é uma tirinha que eu gosto muito. Para quem gosta de tirinhas, eu recomendo, né, o Alexandre Beck, que é um artista que comenta muito sobre arte, direitos humanos e política. Um abraço e cuidem-se!